texto, mas dessa manchete que eu acho que chocou todo mundo essa semana, não? Militares disparam 80 tiros em carro com família e matam motorista. Esse acontecido foi assim, o absurdo dos absurdos. Nós seres humanos estamos nos superando nas nossas produções de loucura. Morreu só o motorista e o marido, mas estavam a esposa, o sogro e o filho. E você vê quantas marcas de buraco no carro e só morreu o marido. Eu acho que pelo número de buracos que você via no banco traseiro e sendo tiro de fuzil, acho que não tinha como ninguém sobreviver, então para mim foi um milagre. Mas ainda assim, perde-se um pai, perde-se um cidadão, um marido. Vocês viram as imagens e a esposa dizendo que quando ela saiu do carro, chorando, gritando, o soldado ainda zombou dela e continuou atirando. E comoção nacional, e tá aí, me fez refletir. Esse acontecido, mais essa calamidade brasileira e carioca, me trouxe reflexões, eu queria compartilhar com vocês nessa nossa gotinha, a partir de Provérbios capítulo 4, verso 13, onde o sábio Salomão faz uma consideração sobre a vida, sobre as sensações humanas, que eu acho que tem alguma coisa a ver com isso aí. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza. Vamos juntos nesse texto? Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Esse texto é fenomenal, né? Sim, muito tremendo. Quando você olha a Bíblia é um manual de Deus para a vida humana. Então, quando você compra uma geladeira, dentro da caixa dela tem um manual dela. Quando você compra um celular, dentro do manual, está lá dentro da caixa do celular. A Bíblia é o manual do ser humano. Se nós, como seres humanos, conhecêssemos o manual, provavelmente a gente não viveria essas calamidades. A despeito de termos caído em pecado lá na Gênese, Jesus seria aquele que consertaria tudo. E nele a gente teria e tem resposta para qualquer situação da vida. E quando a gente aprende a ler a Bíblia como a Bíblia tem que ser lida, não é lida só religiosamente, mas existencialmente, entendendo que é o projeto de Deus para a existência humana. Jesus ele aparece como personagem central da Bíblia e ele cala todos os outros saberes. O homem vive em busca da verdade. Aí você vai na filosofia, a verdade é uma coisa, você vai na antropologia, a verdade é outra coisa, você vai na sociologia, a verdade é outra coisa, tu vai naquela religião, a verdade é outra coisa, naquela outra, a verdade é outra coisa. Aí aparece Jesus e diz, eu sou a verdade. Ele diz, a verdade é uma pessoa. Todo mundo querendo conhecer qual o caminho que o destino traçou para si, e em cada ciência que tu vai, alguém está dizendo que o caminho é esse ou aquele, aparece Jesus e diz, eu sou o caminho. Todo mundo querendo entender o mistério da vida, Jesus diz, eu sou a vida. Me entenda que você entende a vida. Aí, como eu já falei aqui, né? Aparece Jesus contrariando todas as ciências e diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aí a gente pensa, ou Jesus era um maluco, megalomaníaco, doido, ou ele dizia a verdade, né? Ou uma coisa ou outra. Tem gente que não acredita em Jesus, mas ninguém tem coragem de chamá-lo de megalomaníaco doido, maluco, retardado. Então, quando ele fala que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ele, que é a palavra encarnada, o verbo se fez carne, essa palavra que a gente estuda é a palavra de Jesus. A gente, quando lê a Bíblia, a gente lê Jesus, a gente lê a vida, a gente lê o caminho, a gente lê a verdade. Está lá. Aí você pega essa palavra aqui,
e vai tentando ler o teu tempo a partir dela. E não ela a partir do tempo. Mergulhe na Bíblia que quando você passa por ela, você olha para o que acontece no teu entorno, você passa a entender tudo, impossível, porque você não pode viver essa plenitude de sabedoria, mas o suficiente para que você possa se gestar sem que você se torne um agente praticante dessas loucuras que a gente vê todo dia. Aí quando me pergunto, pastor, que loucura é essa? O que está acontecendo? Como alguém me perguntou, pastor, essas enchentes é a natureza devolvendo o que a gente faz a ela há tantos anos, pô. E essas calamidades a gente vai ver cada vez mais repetidamente, a gente vai ver cada vez mais a natureza descontando na gente o que a gente fez nela a vida inteira. É só aguardar que você vai ver. O que a mãe terra não vai fazer com a gente nos anos vindos? Olha essas calamidades que o próprio homem produz. Por que a vida se transformou nessa coisa angustiante? Está aí a Bíblia, lê a Bíblia. O texto diz assim, ó, até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza. O texto está dizendo o quê? Que é impossível passar pela vida sem experimentar as sequelas da tragédia na qual ela se tornou. Um cara vê uma família dentro de um carro que tem 5 pessoas, precisa de 80 tiros. Tragédia. A gente vê tragédia o tempo inteiro, desgraça o tempo inteiro. Viver virou uma tragédia, virou angústia, parece que é um castigo estar vivo. Mas é o que o texto está dizendo, essa tragédia na qual viveu a vida, é uma vida que agora pela qual a gente passa, impossibilitados de passar sem sentir as sequelas dessa própria tragédia. Ou seja, se você ri, que é a expressão arquetípica da alegria, ele está dizendo, até no riso haverá dor no coração. Se você se alegra, ou seja, é o que produziu o riso, também lá estão as sequelas da tristeza. Ou seja, não há mais a possibilidade humana de se viver pureza em plenidão ou em plenitude. Estou alegre, não adianta. A sequela da tristeza está lá, te catucando em algum lugar da tua existência. Hoje eu estou muito feliz, que bom, celebre isso, mas as sequelas daquilo que rouba o sorriso estão lá. Então, se eu sei que isso é verdade, eu tenho que celebrar a alegria quando ela chega, com toda a plenitude, mas sem me iludir, imaginando que essa alegria é para sempre. Uma calamidade nova me espera amanhã. Aí você tem que ligar o jornal e ver essa desgraça de uma família morrer desse jeito. Não há mais possibilidade de se viver pureza, em plenidão. Ou seja, a alegria pura não dá, no final dela tem tristeza. Não há como viver o gozo puro, no final dela tem angústia. Não há mais pureza. E isso já é para mim angustiante. Trazendo esse texto e a exegese dele para o contexto da manchete que a gente acabou de exibir, o que a gente vê ali na prática? É que as ações, nossas ações de justiça, inclusive nossas ações de justiça, estão absurdamente contaminadas por nosso ódio. Não há mais pureza, não há mais plenitude de pureza. Então veja, o que aconteceu lá? A nossa justiça, hein, está encharcada do nosso ódio. Bom, eu sou o agente de justiça, eu sou o militar do exército. Eu estou ali para produzir a segurança da população. Eu desconfio que aquele carro é o carro que me disseram lá atrás estava no seu interior com bandidos. Bom, então apareceu um carro branco. Só pode ser ele. Eu que sou o agente de justiça, pratico o meu ato de justiça, ou seja, ir contra o bandido, só que eu dou 80 tiros sem saber que o bandido é bandido mesmo.
Por quê? Porque eu estou produzindo justiça cheio de ódio. E quando a gente de justiça produz justiça com ódio, o que frutifica é o ódio, não é a justiça. Por isso tem um monte de gente de bem desgraçado. Gente que ama a justiça, gente que é correta, gente que é honesta, gente que é boa, é do bem. Mas quando pratica a sua justiça, busca a sua justiça, o faz contaminado por ódio. Por ódio. Vamos imaginar que houvessem 5 bandidos naquele carro. 5 tiros seriam suficientes para isso. Mas eu precisei dar 80 porque eu estou cheio de ódio. Eu não tenho interesse em prender, eu tenho interesse em matar. Eu tenho interesse em me vingar da vida. Eu tenho interesse em me vingar do sistema. Então não é mais o agente de justiça, é o ódio dele. O que está acontecendo conosco é exatamente isso. Nem na nossa justiça há justiça pura. Como no riso há dor e na alegria a tristeza, na justiça há ódio. E a gente não vê a justiça, como diz a palavra, correndo como rios nas nossas ruas. O que a gente vê é o ódio imperando, porque até na justiça o ódio está lá. Oh, meu Deus, como o Brasil precisa de gente de Deus. Segundo, ser o que de fato somos no outro, olha só, guarda isso. Ser o que de fato somos no outro tornou-se uma impossibilidade. Ou seja, o que você é, Neil? Eu sou A. Então seja A no outro, não dá. Eu não tenho como ser o que eu sou no outro de fato, de verdade. Por quê? Porque nele já me tornei o que ele imagina. Ele imagina que eu sou B. Seja A nele, não, ele já tem uma impressão sobre mim. Ele já me imaginou B. Eu sou A, mas ele já me imagina B. Então, nele, no outro, eu me tornei B. E como B, ele vai me tratar. Ou seja, mais uma vez, nós vemos injustiça nas relações. Veja, eu sou para o outro o que ele imagina de mim, não o que eu sou do fato. De fato, ou seja, eles imaginaram que aquela família era bandida e segundo a imaginação deles, eles deram 80 tiros. Nem como família a gente pode ser o que é mais no outro. Ou seja, irmão, se o outro é a resposta de Deus para matar em nós a maldita solidão, é quase impossível não viver solidão outro, hoje. Porque eu não consigo ser plenamente no outro, quase que de jeito nenhum. Nossas relações são todas imaginárias. Eu imagino que você seja assim, então você é. Aí como eu já falei aqui, né, nós somos pessoas que temos absoluta certeza daquilo do que a gente nem imagina. A gente tem absoluta certeza daquilo que a gente não faz a menor ideia. Mas a gente está cheio de certeza sobre o outro. O que está dentro do carro é bandido, atira. Não, cara, é a imaginação tua, espera um pouco mais. Não age em cima da tua imaginação. Não age em cima dessa tua verdade, que só é verdade em você, porque você nunca esteve perto 2 minutos. Não haja, não produza segundo a verdade que você vê no Facebook e no Instagram. Se você não leu a matéria toda, se você não entendeu a história toda, não produza na tua imaginação. Essa desgraça toda volta para você, porque os militares agiram em cima da imaginação deles, estão todos presos. E é gente do bem, são meninos do bem, gente que serve o país, não são bandidos. São meninos que sonharam estar ali um dia, gente que tem orgulho da farda. Não são bandidos, mas é gente que agiu segundo a imaginação. É por isso que está todo mundo como está. Aí, cara, é assim, para mim é assustador. Por exemplo, eu conheço o Kleber. Conheço porque estou junto. Bom, você não conhece.
Mas vê o Kleber sempre, é o cara que não falta culto, é o cara que é bom marido, é o cara que é parceiro da minha esposa, beça, braço direito, é aquele camarada que a gente pode contar o tempo inteiro. Tu não conhece o Kleber, mas você vê a postura do Kleber, então você tem uma imaginação sobre ele. Você imagina. Ora, se eu imagino essa pessoa para o bem, é possível que eu possa me aproximar dessa pessoa e receber o bem dela. Agora, se você nunca olhou para essa pessoa 2 minutos, você imaginou algo ruim dela, e por causa da tua imaginação você logo se afasta dela, você simplesmente está se empobrecendo. Você está impingindo sobre si um castigo. Qual? Se afastar de gente muito boa por causa da imaginação equivocada que você tem dela. Aí você vê quanta gente abrindo mão de gente maravilhosa porque tem uma imaginação equivocada sobre ela. A gente, toda vez que abre mão de gente boa, a gente está empobrecendo, a gente está se punindo. A gente está dizendo para o universo, você não gosta de gente boa não, né? Ok, eu tirá-las-ei de você, diria o Senhor. Você não valoriza quem te aconselha. Você não valoriza quem te diz a verdade. Você não valoriza quem não passa a mão na tua cabeça se você está no erro. Você não valoriza. Ok, diria o Senhor, tirá-las-ei do teu caminho. Fique com gente fútil mesmo. Nossas ações de justiça estão absurdamente contaminadas pelo nosso ódio. Ser o que de fato somos no outro tornou-se uma impossibilidade. Isso para mim é uma angústia. Terceiro e último, para a gente adorar o outro a quem deveria amar, tornou-se alguém de quem preciso me resguardar. Tem que passar pela vida com medo do outro. Cara, isso é uma loucura, meu irmão. Escureceu, você está numa rua que você não conhece, o que você sente é medo. A gente só se enxerga como alvo. Alvo para maldade alheia. A gente não espera mais ser surpreendido pelo bem. Você já parou para pensar nisso, cara? A gente só se prepara para ser surpreendido pelo mal. Nós reduzimos a visão que temos de nós mesmos. Ou seja, o Neil Barreto se reduziu a um alvo. Ou seja, logo, logo a tua flecha me alcança e me mata, me fere. E a gente passa pela vida em estado beligerante. A gente passa em, como diria o militar, em QAP. A gente não relaxa. A gente não diz, ei, take it easy, keep calm. Relaxa aí, filho. Porque a gente não está seguro em lugar nenhum. Que coisa terrível, cara. Que vida é essa que a gente construiu para a gente? E veja, à luz do acontecido, a gente não está seguro nem diante do agente de segurança. Eu tenho que me resguardar do agente de segurança. Oh, meu Deus do céu. Eu acho que a nossa fala num tempo como esse é: para quem iremos nós, irmãos? Só tu tens a palavra de salvação. É só Ele que pode nos salvar de tudo. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. É só nele que a gente tem segurança. Agora, se a gente tem nele segurança de verdade, a gente atravessa essa vida, irmão, que virou tragédia e que se volta contra nós, ainda assim, com os olhos na realidade, mas com os pés na fé e na esperança. Deus, eu vejo o que acontece do meu lado, tem misericórdia de mim. Eu não posso paralisar por causa daquilo que paralisou a tantos. Nos ajuda a seguir em frente. Por quê, Senhor? Porque a gente não anda no que os nossos olhos veem. A gente anda naquilo que a gente crê. E a gente crê na palavra, amém, amados? E na palavra a gente diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés me mostra aonde eu devo pisar. E luz para o meu caminho, aonde eu devo ir. Então a palavra me diz aonde eu piso e como eu vou. Como também me diz aonde eu vou. Então, minha igreja, volte para a palavra. Gasta tempo com a palavra. Peça a Deus sabedoria para entender a palavra que você leu, para extrair dela o que ela tem para nós no agora. Porque ela está
encharcada da vontade e da verdade de Deus para nós. Então, que os 80 tiros que nos causam perplexidade não nos paralisem. Porque nós temos alguém que cuida de nós e Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Aplauda Ele forte. Vamos adorá-lo, vamos ficar em pé. Aleluia. Pai, muito obrigado. Porque Tu tens cuidado de nós. E queremos, ó Deus, Te louvar porque mais uma vez Tu nos dá a graça de chegarmos ao final de mais um dia. E um dia como qualquer outro, cansativo, com trânsito intenso por causa da calamidade da chuva no dia de ontem no nosso estado. Nós chegamos ao final do dia cansado, nós viemos do trabalho cansado. Alguns estão famintos, alguns estão, ó Deus, de fato exaustos, mas ainda assim abençoados com a vontade de terminar na Tua presença, adorando o Teu nome, ouvindo e crescendo na Tua palavra. Honra o esforço dos Teus filhos. Que essa noite nós cresçamos um pouco mais na graça e no conhecimento de Jesus. Que essa noite nós cresçamos um pouco mais na fé, na esperança de que Tu és um Deus que cuida de nós e que tem nos guardado debaixo das Tuas asas. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, o nosso culto. Ofertamos-Te em nome de Jesus, o nosso Senhor que reina. Amém e aleluia. Aplauda Ele forte. Vamos adorá-lo, irmãos, com alegria. Se o sol se pôr